Doutor, eu queria só tocar num ponto do sigilo dos doadores, porque, Itamar, você não soube qualquer informação sobre a pessoa que fez a doação do órgão para você, né? Não. E em muitos casos a gente acompanha famílias que tornam isso uma busca, né? Eu também já fiz reportagens desse tema, de pessoas que querem agradecer, que buscam a gratidão e que de alguma forma tentam identificar ou a família, ou em alguns casos, quando são doações feitas por pessoas vivas, expor aquela gratidão à pessoa. Como é que o senhor enxerga essa questão do sigilo e essa questão emocional que permeia as famílias que queiram olhar para aquela família que tomou aquela decisão naquele momento e que fez com que algum integrante da família dela fosse salvo por isso, doutor? Quando é doador vivo é bem simples, assim. Os dois se conhecem. E até nós fazemos um esforço danado para garantir que o herói da história é o doador, tá? Então nós fazemos, sempre a gente insiste bastante assim, quem é o mais beneficiado é o receptor, mas o herói mesmo, que fica internado um dia só, e o outro fica internado 5 dias, e a família fica dando muito mais atenção para aquele que recebeu, mas o herói mesmo é quem doou. Agora, quando assim, o doador falecido e o receptor quer conhecer, então, isso tem primeiro nós tentamos convencer que não é uma medida razoável. Vocês são muito abordados para isso? Menos agora, no passado né? mais. No passado mais. Porque teve uma fase que eu fiz muitas reportagens dessa questão que relacionava a emoção e dessa busca da pessoa e das equipes médicas até em situações muitas vezes constrangedoras, porque pareciam que elas estavam sendo as vilãs da história ao não fornecer aqueles dados, mas não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim, mas teve uma época até que a dificuldade, assim, para você conseguir a doação do coração, o rim, todo mundo fala, pode doar, o fígado sim, mas o coração não, porque o pessoal acha, é ali que está o meu amor. Então, esse tipo de questão já foi colocada algumas vezes. Mas quando nós falamos com a família, com alguém que quer conhecer o doador, primeiro nós falamos, faz algum ato assim religioso ou então alguma coisa que você se sinta satisfeito sem ter que conhecer. Ou faça uma oração para aquela pessoa. Uma oração ou algum ritual. Algum ritual, exatamente. Algum ritual que você está fazendo em memória daquela pessoa. Agora, quando não consegue mesmo, que a pessoa quer conhecer mesmo, e aí começa criar até um certo constrangimento, nós ligamos para o receptor, ligamos para a família do doador e ver se eles querem vir no hospital. E daí, num ambiente controlado, dentro do hospital, aí um conversa com o outro, junto com... E como costuma ser essa resposta? A maioria das famílias topa ou a maioria quer evitar esse tipo de... Porque para muitos também possa significar talvez uma lembrança ou talvez ou reviver aquela história de sofrimento, né? Que terminou numa decisão de herói, mas que teve um processo bastante doloroso, né? Não dá para falar assim a maioria, porque é um número tão pequeno que quando acontece isso, nós conseguimos acomodar bem, assim. E os dois ficam satisfeitos de um ter conhecido o outro. E não é razoável assim manter uma conexão depois entre essas duas. Uma vez teve uma novela que fez isso até. Foi bom a novela ter feito isso, porque levantou o tema da discussão do tema. E a gente sempre consegue lidar com isso assim, sem uma regra. Assim. Você analisa situação a situação para não deixar desconfortável nenhum lado, assim. E também para não falar que aquilo foi feito, é uma coisa escondida. Mas a legislação, assim, recomenda que isso não seja feito. Mas nós, assim, respeitamos a legislação, mas quando é uma coisa que é muito insistida, a gente arruma um jeito de que aquilo possa atender os dois lados. E se a família do doador fala não, aí resolve o problema também. Porque aí não dá para você ultrapassar a vontade do outro, Não posso ultrapassar a vontade do outro. Qual a preocupação em relação a isso, doutor? Por que não é razoável quebrar esse sigilo? Então, eu não sei explicar porque não é razoável. Você já sentiu vontade, Itamar? Sim, claro. Assim, uma das primeiras emoções que a gente sente, uma das primeiras vontades que a gente tem é essa, de saber quem foi aquela pessoa, qual a sua história,
Mas isso te dominou, assim, a ponto de você não. começar uma busca? Não, primeiro porque eu sou disciplinado. E aí, quando o meu médico, que é uma pessoa em quem eu confio muito, me diz que é não, Fica na sua. eu ouço meu médico e fiquei... Ele explicou por quê na ocasião? Sim, não, e eu conheci a legislação também. Então, antes da cirurgia, durante todo o processo de tratamento, eu lia muito a respeito, enfim, eu procurei me informar o máximo que eu conseguia. Então, eu já sabia que essa possibilidade não existia. Mas mesmo assim eu tentei. Aí perguntei para o meu médico, ele me disse não e bastou um e ficamos por isso mesmo. Aqui estamos 9 anos depois e eu não faço ideia. Mas como o Dr. Medina recomendou, eu faço meu pensamento e só imagino e estimo que a família desse doador esteja vivendo muito bem, esteja sobretudo em paz. Com a decisão que eles tomaram, ou que o próprio doador falecido que me proporcionou esse transplante e certamente beneficiou outras pessoas, porque um doador, o Dr. Medina sabe melhor do que eu, um doador muda a vida de pelo menos 7, 8 pessoas, né? Enfim, são outras pessoas que estão por aí beneficiadas por esse mesmo doador que mudou a minha vida. Mas no início, sim, seria, acho que até natural esse sentimento de saber quem foi responsável por transformar de forma tão significativa a sua vida. Mas diante da legislação e do conselho do meu médico, eu deixei por isso mesmo. Vocês percebem que isso pode mudar de acordo com a população também? Agora faltam menos de 10 minutos para o nosso programa terminar, mas porque a gente tem culturas que são mais frias, de pessoas mais distantes, e nós aqui no Brasil somos extremamente apaixonados, acolhedores, emocionados. Isso muda também de acordo com a população do mundo? Então, nós temos 15 mil transplantes feitos com doador falecido. Não teve 5 vezes que isso aconteceu. Olha só. Olha. Interessante. Pouquíssimas. E isso foi diminuindo com o passar dos anos. Isso praticamente desapareceu. Assim, faz muitos anos que ninguém faz esse tipo de solicitação para nós. Quando o transplante era uma novidade, talvez isso motivasse mais a ter esse tipo de ação. Hoje o transplante é uma rotina, assim. Então todo mundo sabe que tem uma lista na Secretaria da Saúde, ninguém fica sabendo quem foi transplantado ou quem recebeu ou não, sabe que aquilo lá é bem feito, sabe que eu quero ser doador e quem receber vai ficar feliz e espero que ele tenha sucesso. Mas isso já ficou maior do que essa questão de eu querer conhecer a pessoa, não. E é como o Itamar mencionou. Agora, você sempre, quando você lembra que você foi transplantado, você lembra do doador, ele é assim. Sim. Ele lembra do doador e ele faz assim, ele pensa positivo do doador, assim, o doador continua vivo na memória dele, assim. Eu acho que isso daí já basta, assim. Já faz a diferença, né? Essa questão do sigilo é importante também. E acho que ela dá continuidade, né, à questão da vida. Porque para quem foi o doador, né, a família, que pode provocar algumas dores ali, pode provocar algum constrangimento. E para quem recebe também não ficar naquela conexão com aquilo que aconteceu. Então, é interessante esse dado. Eu também tinha uma ideia de que existia uma curiosidade maior. Você acha que o sigilo traz mais respeito e transparência para esse processo, doutor? Não dá nem para achar isso, porque isso não existe mais. Não tem mais esse problema. É verdade. Não é uma questão que eu preciso ficar achando. Estatisticamente irrelevante. 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 A última grande busca foi do Faustão, né? Que até saíram algumas notícias relacionadas a isso, porque ele recebeu e aí repercussão nacional. Esse é um problema que a gente enfrenta, principalmente quando é o transplante de coração. Porque o transplante de rim, tem um monte de transplante de rim todo dia. Então tem vários doadores. Sim. Então é simples você não querer identificar, porque você não sabe quem recebeu o rim de quem, assim, naquele determinado dia. Se quiser saber, acaba sabendo, mas teria que ficar fuçando muito. Mas agora o coração não, o coração tem um transplante por dia, assim, no Brasil. Então não é difícil saber, quando sai uma notícia, teve um doador de coração em tal lugar. E teve um transplante de coração para determinada pessoa, é fácil você saber conectar. Que tem essa conexão, e daí muitas vezes pode ter até a família se encontrar, mas isso é uma coisa que independe do médico. Aí o médico não é nem abordado, porque isso estava na imprensa. Então, se tiver alguma conexão, é independente do médico.